Você já parou para pensar se a inteligência artificial é a chave para um futuro melhor ou uma ameaça iminente à humanidade? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante evolução da IA, desde seus primeiros passos até as inovações que estão moldando nosso cotidiano. Prepare-se para descobrir como essa tecnologia pode revolucionar a saúde, o trabalho e até mesmo nossas interações sociais, enquanto enfrentamos dilemas éticos e questões cruciais sobre o nosso futuro. Fique conosco e desvende os mistérios da IA superinteligente. A história da inteligência artificial é fascinante e remonta a vários anos atrás, quando pensadores e cientistas começaram a imaginar máquinas que pudessem pensar e aprender como os humanos. Na década de 1950, Alan Turing, um matemático britânico, fez avanços significativos ao propor o famoso teste de Turing, que avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano. Desde então, a inteligência artificial evoluiu, passando por diferentes fases e inovações. Nos anos 60, redes neurais começaram a ser exploradas, mas o otimismo inicial foi seguido por anos de estagnação, conhecido como o inverno da inteligência artificial. Esse termo refere-se a períodos em que a pesquisa e o financiamento em inteligência artificial diminuíram devido à falta de resultados tangíveis e expectativas irrealistas. Contudo, nas últimas 2 décadas, a ressurgência do aprendizado de máquina e do Big Data propiciou uma verdadeira revolução. Essa nova era da inteligência artificial não apenas traz avanços tecnológicos, mas também levanta questões profundas sobre ética, privacidade e o futuro da interação entre humanos e máquinas. Os principais avanços tecnológicos em inteligência artificial são impressionantes e têm mudado o modo como vivemos. Um dos marcos mais significativos foi o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo, que permitem que as máquinas analisem grandes volumes de dados e reconheçam padrões complexos. Com essa capacidade, surgiram aplicações em diversas áreas, como medicina, finanças e até mesmo na indústria do entretenimento. Sistemas de recomendação como os vistos em plataformas de streaming utilizam inteligência artificial para sugerir filmes e músicas com base nas preferências do usuário. Outro exemplo notável é o uso da inteligência artificial em diagnósticos médicos, onde algoritmos conseguem detectar doenças com uma precisão que muitas vezes supera a dos especialistas humanos. Além disso, a automação de processos repetitivos nas fábricas e escritórios tem liberado trabalhadores de tarefas monótonas, permitindo que se concentrem em atividades mais criativas e significativas. A chegada de assistentes virtuais como Siri e Alexa na vida cotidiana também demonstra como a inteligência artificial se tornou integrada ao nosso dia a dia, facilitando tarefas e proporcionando informações em tempo real. A presença da inteligência artificial no cotidiano é mais impactante do que muitos podem imaginar. Desde a maneira como fazemos compras online até a forma como interagimos com amigos e familiares nas redes sociais, a inteligência artificial está sempre presente. Por exemplo, ao fazer uma pesquisa no Google, os algoritmos inteligentes analisam o que você está buscando, oferecendo resultados que se alinham às suas preferências. Além disso, quando usamos nossos smartphones, diversas aplicações empregam inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário, como tradutores automáticos e aplicativos de edição de fotos que ajustam imagens com um simples toque. No transporte público, os sistemas de inteligência artificial ajudam a otimizar rotas e horários, garantindo que as pessoas cheguem a seus destinos com eficiência. E nem precisamos falar dos assistentes de voz, que já fazem parte da rotina de milhares de lares. A inteligência artificial tem o potencial de simplificar tarefas diárias, mas também é importante refletir sobre as implicações de depender tanto da tecnologia. Será que estamos prontos para lidar com as mudanças que isso traz? As expectativas e medos da sociedade em relação à evolução da inteligência artificial são complexos e multifacetados. Muitas pessoas veem a inteligência artificial como uma ferramenta que pode trazer melhorias significativas para a vida humana, como a transformação na área da saúde, oferecendo diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados. Contudo, a dúvida persiste: até onde podemos deixar a tecnologia avançar? Há um temor crescente de que a inteligência artificial possa substituir os empregos, especialmente aqueles que envolvem tarefas simples e repetitivas. Esse receio é compreensível, uma vez que a automação está transformando setores inteiros da economia.
Por outro lado, há quem defenda que a inteligência artificial deve ser vista como uma parceira, uma força que liberta as pessoas para que se dediquem a trabalhos mais criativos e gratificantes. A educação e a capacitação da força de trabalho se tornam essenciais nesse contexto, pois entender e trabalhar ao lado da inteligência artificial pode ser a chave para um futuro colaborativo. Assim, enquanto a tecnologia avança, precisamos permanecer atentos, discutir eticamente seu uso e garantir que a inteligência artificial sirva para o bem comum, beneficiando toda a sociedade. Na história da inteligência artificial, alguns nomes se destacam como verdadeiros pioneiros, que, através de suas ideias inovadoras e trabalho árduo, moldaram o caminho para o desenvolvimento dessa tecnologia. Um dos mais célebres é Alan Turing, que propôs o teste de Turing, baseando-se na ideia de que, se uma máquina fosse capaz de enganar um ser humano em uma conversa, ela poderia ser considerada inteligente. Outros cientistas, como John McCarthy e Marvin Minsky, ajudaram a fundar a área da inteligência artificial nos anos 50, criando a terminologia e os conceitos que ainda usamos hoje. John McCarthy, em particular, é acreditado por ter criado a linguagem de programação Lisp, muito utilizada em inteligência artificial. Além deles, Ada Lovelace é frequentemente lembrada como a primeira programadora do mundo, tendo escrito algoritmos para a máquina analítica de Charles Babbage no século XIX. O trabalho desses e de muitos outros inventores e cientistas forneceu a base para as tecnologias que usamos hoje. Seus legados são fundamentais para entendermos a evolução e as promessas da inteligência artificial, mostrando que a curiosidade, a criatividade e a coragem de pensar fora da caixa são cruciais para o avanço da humanidade na era digital. O avanço da inteligência artificial não seria possível sem a contribuição de empresas e startups que, com suas inovações e investimentos em pesquisa, estão moldando o futuro dessa tecnologia. Gigantes como Google, Amazon e Microsoft têm investido pesadamente em inteligência artificial, criando produtos que variam de assistentes virtuais a plataformas de análise de dados. O Google, por exemplo, desenvolveu o Google Assistant, que utiliza inteligência artificial para aprender com as interações dos usuários e se adaptar às suas necessidades. Além dessas grandes corporações, startups menores também estão desempenhando um papel crucial nessa transformação. Empresas como OpenAI, criadora do modelo GPT, e DeepMind, que se destacou ao vencer campeonatos de jogos complexos, estão liderando pesquisas de ponta. Essas organizações buscam explorar o potencial da inteligência artificial em áreas como saúde, educação e mobilidade urbana. A colaboração entre essas empresas e instituições acadêmicas resulta em uma verdadeira troca de conhecimento, que acelera a inovação. O ambiente dinâmico das startups, com sua agilidade e criatividade, está frequentemente na vanguarda da pesquisa em inteligência artificial, trazendo soluções que muitas vezes superam as expectativas e desafiando o status quo das tecnologias tradicionais. Enquanto a evolução da inteligência artificial traz promessas de avanços significativos, também gera uma série de preocupações éticas e filosóficas. Críticos no campo da ética tecnológica levantam questões sobre a privacidade, a segurança e o potencial de viés nas decisões tomadas por sistemas automatizados. Por exemplo, algoritmos de reconhecimento facial têm sido alvo de debates, pois podem perpetuar preconceitos se não forem treinados com dados representativos. Além disso, existe o receio de que a inteligência artificial se torne tão avançada que suas ações não possam ser totalmente compreendidas ou controladas pelos humanos. Pensadores como Nick Bostrom e Elon Musk alertam para os riscos associados à criação de uma inteligência artificial superinteligente, que poderia agir de maneiras imprevistas e prejudiciais, levando a um cenário de controle inadequado sobre a tecnologia. Já filósofos como Peter Azaro discutem a responsabilidade moral que os desenvolvedores e empresas têm em garantir que a inteligência artificial seja programada com princípios éticos. Esses debates são essenciais, pois ajudam a moldar as diretrizes e regulamentações que devem acompanhar o progresso da inteligência artificial, assegurando que ela seja criada e utilizada de maneira responsável e benéfica para a sociedade. No cotidiano, a inteligência artificial se tornou parte integrante da vida das pessoas, impactando diversas áreas de forma quase imperceptível. Desde as recomendações em plataformas de streaming até o uso de assistentes virtuais, a inteligência artificial facilita tarefas diárias e melhora a experiência dos usuários.
Por exemplo, ao fazer compras pela internet, o usuário frequentemente é apresentado a produtos que se alinham às suas preferências, graças aos algoritmos de aprendizado de máquina que analisam seu histórico de navegação e compras. Nas redes sociais, a inteligência artificial ajuda a personalizar o conteúdo que aparece no feed, fazendo com que os usuários se sintam mais conectados às suas comunidades. Além disso, aplicativos de saúde têm utilizado inteligência artificial para monitorar o bem-estar dos usuários, oferecendo recomendações personalizadas de exercícios e nutrição, promovendo um estilo de vida mais saudável. Contudo, essa dependência da tecnologia também levanta questões sobre privacidade e segurança, já que muitas vezes os dados pessoais são coletados para treinar esses sistemas. Assim, ao mesmo tempo que a inteligência artificial traz conveniência e benefícios, é fundamental que os usuários estejam cientes de como esses sistemas funcionam e das implicações de seu uso, promovendo uma relação mais consciente e informada com a tecnologia. A área da saúde tem passado por uma revolução notável com a integração da inteligência artificial em diagnósticos e tratamentos. A inteligência artificial permite uma análise de dados em grande escala, o que pode aumentar drasticamente a precisão dos diagnósticos. Por exemplo, algoritmos são capazes de analisar imagens médicas, como radiografias e tomografias, identificando padrões que podem identificar doenças em estágios iniciais, proporcionando ao médico informações valiosas que antes podiam ser difíceis de serem percebidas a olho nu. Além disso, a inteligência artificial está sendo utilizada para personalizar tratamentos e, com a ajuda de análise de dados, médicos podem oferecer terapia adaptada às necessidades específicas de cada paciente, levando em conta seu histórico médico e características genéticas. Para mulheres acima de 50 anos, essa tecnologia pode significar uma nova esperança em relação a condições como câncer e doenças cardíacas, aumentando a expectativa de vida e melhorando a qualidade de vida. No entanto, com esses avanços, surgem questionamentos sobre a privacidade dos dados e a ética em seu uso. A garantia de que as informações de pacientes sejam mantidas em segurança e que a tecnologia seja utilizada de forma responsável é essencial para que os benefícios da inteligência artificial sejam plenamente desfrutados na área da saúde. Outro setor que tem se beneficiado significativamente da inteligência artificial é a indústria, especialmente no que diz respeito à automação e eficiência na produção. A automação não se limita a robôs apenas, mas abrange a implementação de sistemas inteligentes que otimizam processos de fabricação. Fábricas modernas, equipadas com sensores e algoritmos de inteligência artificial, estão sendo transformadas em ambientes de produção altamente eficientes, onde as máquinas podem ajustar automaticamente suas operações com base em dados em tempo real. Isso não apenas aumenta a produtividade, mas também minimiza erros e desperdícios. Para as mulheres acima de 50 anos, que podem estar buscando novas oportunidades de carreira ou até mesmo aprendizado em áreas técnicas, essa mudança é uma porta aberta. Profissionais treinados para trabalhar com essas novas tecnologias são altamente valorizados no mercado de trabalho. Além disso, essa evolução da indústria promete criar novas funções que exigem criatividade e habilidades interpessoais, ressaltando a importância de uma força de trabalho adaptável. No entanto, é crucial que as empresas levem em conta a requalificação e capacitação de seus colaboradores para que a transição para um ambiente mais automatizado seja feita de maneira justa e inclusiva. Voltando a explorar a automação industrial, há um ponto importante a se destacar: a segurança. Com o aumento da automação, cresce também a necessidade de garantir que esses sistemas operem de forma segura e sem risco para os trabalhadores. A inteligência artificial pode auxiliar não apenas na criação de máquinas autônomas, mas também na supervisão dessas máquinas para garantir que operem dentro dos padrões de segurança. Algoritmos de monitoramento prevêem falhas e acidentes antes que eles ocorram, permitindo que as empresas tomem ações corretivas. Para mulheres que já estão na força de trabalho, essa mudança traz a oportunidade de se envolver em setores que valorizam a segurança e a prevenção, áreas que se tornam ainda mais essenciais à medida que a automação se expande. Além disso, é necessário um diálogo contínuo sobre como equilibrar a inovação com a proteção dos colaboradores, tornando o ambiente não apenas eficiente, mas também humano e seguro. A transformação digital no setor industrial é uma oportunidade para redefinir não apenas a eficiência operacional, mas também a cultura e governança da indústria.
No setor de entretenimento, a inteligência artificial tem proporcionado experiências novas e personalizadas que mudam a forma como consumimos cultura. Plataformas de streaming, por exemplo, utilizam algoritmos de inteligência artificial para analisar as preferências dos usuários e sugerir filmes, programas de TV e músicas que se alinham aos seus gostos. Isso não só melhora a experiência individual do usuário, mas também fomenta uma maior diversidade de conteúdos. Para mulheres acima de 50 anos, isso significa acesso a um leque de histórias, gêneros e narrativas que talvez não tivessem em destaque anteriormente. Além disso, a criação de conteúdo também está se transformando. Roteiristas e artistas podem utilizar a inteligência artificial para explorar novas ideias e formatos de maneira mais rápida e eficiente. O uso de ferramentas de inteligência artificial na edição de vídeo e áudio também democratiza a produção de conteúdo, permitindo que criadores independentes tenham acesso à tecnologia de ponta. Contudo, com essas inovações, surgem debates sobre a originalidade e a propriedade do conteúdo, questões que a indústria precisa enfrentar para garantir um futuro que respeite tanto a criatividade humana quanto os avanços tecnológicos. A privacidade e a segurança de dados são questões cruciais no contexto da inteligência artificial. À medida que as tecnologias de inteligência artificial se tornam mais integradas ao nosso cotidiano, a coleta e o processamento de dados pessoais aumentam exponencialmente. Diariamente, deixamos uma trilha de informações ao utilizar serviços online, smartphones e dispositivos conectados. Esses dados podem revelar detalhes íntimos sobre nossas vidas, como nossos hábitos, preferências e comportamentos. Com o uso indiscriminado dessas informações por empresas e instituições, surge a preocupação sobre a maneira como são armazenados e utilizados. Muitos usuários se sentem vulneráveis, temendo que suas informações sejam acessadas por terceiros ou utilizadas para fins não autorizados. Além disso, ataques cibernéticos e vazamentos de dados se tornaram comuns, expondo milhões de pessoas a riscos. Assim, é vital refletir sobre os mecanismos que garantem nossa proteção e privacidade. O desenvolvimento de leis e regulamentos, como a Lei Geral de Proteção de Dados, (LGPD), no Brasil, visa criar um ambiente mais seguro. Entretanto, a responsabilidade de proteger nossos dados também recai sobre nós, como usuários, que precisamos estar cientes do que compartilhamos e com quem. Informar-se e entender as políticas de privacidade das plataformas que usamos é um passo essencial para garantir que nossas informações estejam seguras. A automação impulsionada pela inteligência artificial traz benefícios significativos, mas também coloca muitos empregos em risco. A capacidade da inteligência artificial de realizar tarefas repetitivas e analíticas com eficiência superior à humana levanta a questão: os empregos tradicionais estão ameaçados? Empresas de diversos setores estão adotando tecnologias que substituem atividades humanas por máquinas, resultando em um aumento do desemprego em áreas como atendimento ao cliente, manufatura e até em segmentos mais especializados, como jurídico e contábil. Muitas vezes, o medo se concentra nas gerações mais jovens e nos trabalhadores menos qualificados, mas essa é uma preocupação válida para todos. Contudo, não devemos encarar a inteligência artificial apenas como uma substituta, mas também como uma aliada que pode transformar a natureza do trabalho. Ao automatizar tarefas rotineiras, a inteligência artificial pode liberar os trabalhadores para se concentrarem em atividades que exigem criatividade, empatia e pensamento crítico. À medida que o mercado de trabalho se adapta, surgem novas oportunidades em áreas que não existiam antes, como a programação de inteligência artificial, a análise de dados e a ética em tecnologia. Portanto, a chave para o futuro do trabalho pode estar na requalificação e no aprendizado contínuo. Capacitar a força de trabalho para conviver e colaborar com essas novas tecnologias se torna imprescindível para garantir a empregabilidade e a satisfação profissional. As decisões éticas relacionadas à inteligência artificial são um dos dilemas mais complicados que enfrentamos atualmente. À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes, surgem questionamentos sobre quem é responsável por decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, em aplicações médicas, se um algoritmo de inteligência artificial falha ao diagnosticar um paciente corretamente, quem deve ser responsabilizado? O desenvolvedor, a instituição de saúde ou a própria máquina?
Além disso, a programação da inteligência artificial é influenciada por preconceitos humanos, o que pode resultar em discriminação em decisões automáticas, como na concessão de empréstimos ou na seleção de candidatos a empregos. Diante destes desafios, é fundamental estabelecer diretrizes éticas que norteiem o desenvolvimento e a implementação das IAs. Organizações e governos ao redor do mundo estão começando a discutir a criação de comitês que avaliem a ética no uso da inteligência artificial, mas isso é apenas o começo. Nutrir um diálogo aberto entre desenvolvedores, legisladores e a sociedade é essencial para garantir que a inteligência artificial opere em benefício de todos, e não apenas de um grupo privilegiado. Promover a transparência, a equidade e a justiça nos sistemas de inteligência artificial pode não ser uma tarefa fácil, mas é um passo crítico para que possamos atingir um futuro que respeite os direitos e a dignidade de todas as pessoas. O controle e a responsabilidade no uso da inteligência artificial ainda são tópicos que geram muita discussão. À medida que a tecnologia avança, é crucial entender quem detém o poder sobre essas máquinas inteligentes e quem deve ser responsabilizado por suas ações. A falta de um marco regulatório claro pode levar a um cenário caótico, onde erros de inteligência artificial, mau funcionamento ou até mesmo utilização mal intencionada não têm consequências definidas. Em várias situações, empresas e desenvolvedores podem se abster de responsabilidades, criando uma lacuna que afeta a confiança do público nessa tecnologia. Por outro lado, é essencial que haja um certo grau de controle sobre as IAs, não apenas para proteger os usuários, mas também para assegurar que a ética seja considerada em sua programação. Neste contexto, a colaboração entre setores público e privado é vital para implementar sistemas de supervisão eficazes. Assim, promover a educação e a conscientização sobre o uso responsável da inteligência artificial se torna um passo importante. À medida que a sociedade se torna mais informada, será mais fácil exigir responsabilidade e controle adequados, assegurando que a tecnologia, que tem o potencial de transformar vidas, seja usada para o bem comum. Portanto, a luta por um futuro onde a inteligência artificial seja aliada da humanidade depende do nosso compromisso coletivo em exigir e implementar um uso ético e responsável desta tecnologia. Em um futuro otimista, a inteligência artificial pode se tornar uma aliada valiosa para a humanidade. Imagine um cenário onde a inteligência artificial trabalha em conjunto com médicos, economistas e professores, potencializando as habilidades humanas e melhorando a qualidade de vida em diversas áreas. Na saúde, algoritmos avançados são capazes de analisar exames históricos médicos de forma muito mais rápida e precisa, permitindo diagnósticos mais cedo do que nunca. Isso não apenas salva vidas, mas também proporciona um cuidado mais personalizado e eficiente. Na educação, assistentes virtuais adaptam o aprendizado às necessidades individuais dos alunos, promovendo um ambiente mais inclusivo e dinâmico. A inteligência artificial também pode ser uma grande aliada na luta contra as mudanças climáticas, otimizando o uso de recursos naturais, melhorando a eficiência energética e até mesmo auxiliando em projetos de reflorestamento. Nesse contexto, a colaboração entre humanos e máquinas se torna essencial, onde a tecnologia não é vista como uma ameaça, mas sim como uma extensão das capacidades humanas, aumentando a nossa eficiência e criatividade. Por outro lado, existem preocupações legítimas sobre a evolução da inteligência artificial que não podem ser ignoradas. Um cenário sombrio poderia ver a inteligência artificial se transformando em uma ameaça existencial. À medida que as máquinas se tornam mais poderosas e autônomas, surge o receio de que elas possam agir de maneiras que não conseguimos prever ou controlar. Isso é particularmente preocupante nos campos da segurança e da guerra, onde sistemas autônomos poderiam tomar decisões letais sem supervisão humana. Além disso, a propagação de desinformação gerada por inteligência artificial poderia desestabilizar sociedades, manipular eleições e criar divisões. O medo de um futuro em que máquinas controlam aspectos cruciais da vida humana é real e alimentado por narrativas de ficção científica. Esse dilema ético nos leva a refletir até que ponto a sociedade deve permitir que a tecnologia avance sem controle? Precisamos encontrar um equilíbrio entre o progresso tecnológico e a segurança social, garantindo que a inteligência artificial não se torne um perigo para a humanidade. Para que a inteligência artificial seja uma força do bem, a legislação e regulação desempenham um papel crucial.
A criação de políticas que acompanhem o avanço tecnológico é essencial para garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial ocorra de maneira ética e responsável. Isso inclui a formulação de normas que protejam os dados pessoais dos usuários e evitem discriminações nos algoritmos. Além disso, deve haver um esforço ativo para regulamentar a utilização de sistemas de inteligência artificial em áreas sensíveis, como no sistema judiciário ou na segurança pública, onde o risco de vieses e erros pode ter consequências devastadoras. Governos e organizações internacionais precisam colaborar para estabelecer um marco regulatório que guarde os interesses da sociedade. O envolvimento de especialistas em ética, direitos humanos e tecnologia é indispensável neste processo. Somente assim, conseguiremos desfrutar dos benefícios da inteligência artificial enquanto minimizamos os riscos associados à sua implementação no nosso cotidiano. O que a próxima década pode nos reservar em relação à inteligência artificial é motivo de grande expectativa e especulação. A evolução tecnológica pode trazer inovações que hoje parecem impossíveis, desde assistentes pessoais extremamente sofisticados até avanços na biotecnologia que podem transformar a saúde e a longevidade humanas. Contudo, essa transformação também pode trazer desafios significativos. A automação pode eliminar muitos empregos, exigindo uma requalificação significativa da força de trabalho. A crescente dependência da tecnologia pode também aumentar a vulnerabilidade das sociedades, especialmente em termos de segurança cibernética e privacidade. À medida que discutimos o futuro da inteligência artificial, é fundamental que estas questões sejam abordadas em conjunto com os benefícios. O envolvimento da comunidade, a educação e o diálogo aberto sobre as implicações da inteligência artificial serão essenciais para moldar um futuro onde a tecnologia empodera, ao invés de restringir, as capacidades humanas. A próxima década poderá ser um período de grande transformação, mas sua direção dependerá das escolhas que fizermos hoje.